Olá, queridos, juntos mais uma vez para mais um estudo da lição. E a nossa lição hoje tem como título A Partida de Abraão. Porém, antes de nós avançarmos, convido você a orar comigo. Feche os olhos e falemos com Deus. Senhor, ilumina nossa mente em nome do Senhor Jesus. Amém. Gênesis capítulo 12, verso 1 a 9, narra esse chamado de Deus a Abraão. É interessante que a última vez que Deus havia falado com um ser humano está ali naquele episódio em Gênesis capítulo 9, verso 15 a 17, quando Noé e sua família saem da arca, oferecem a Deus um sacrifício e Deus então entra numa aliança com o ser humano, tranquilizando a humanidade de que não mais destruiria a vida sobre a terra pelas águas do dilúvio. E Deus promete então abençoar o ser humano. Interessante que agora Deus aqui em Abraão, ele começa a ratificar, ele ratifica esta promessa e começa a cumprir esta promessa. No versículo 3, Deus promete abençoar todas as nações, todas as famílias da terra na descendência de Abraão. Quando vemos o chamado de Deus a Abraão, nós reconectamos a esta promessa de Deus feita a Noé e vemos ali Deus chamando Abraão a sair de sua terra, do meio de sua parentela, a sair de seu país. Gênesis capítulo 11, versículo 31 mostra que o país de Abraão era Ur dos Caldeus. Lá no capítulo 13 do livro de Isaías, no versículo 19, Ur dos Caldeus é identificada como Babilônia. Percebe? No capítulo 11 nós estudamos sobre Babel, que deu origem à Babilônia. Abraão estava ali, naquele meio, no meio daquelas pessoas que tinham uma mentalidade arrogante, a mentalidade de Babel, no meio daquelas pessoas que eram voltadas para a idolatria. Deus queria que ele saísse dali, saísse daquele local cuja influência não contribuiria para realmente ser herdeiro das promessas de Deus, ser o pai da fé. Chama a sua atenção para o fato de que Deus, por diversas vezes, faz um chamado aos seus filhos, ao seu povo, a sair de Babilônia. Isaías 48, versículo 20, nós encontramos o eco desse chamado de Deus a Abraão. Em Apocalipse 18, versículo 4, mais uma vez Deus chama os seus filhos a saírem de Babilônia. Sabe, é importante nós entendermos que quando Deus chama Abraão para sair de Babilônia, quando Deus nos chama a sair de Babilônia, nós temos que atender e sair. No versículo 4 do capítulo 12, a Bíblia diz que Abraão, ele partiu, ele saiu, ele foi. Assim nós também devemos sair. Mas é importante entender que esse chamado não é só para nós sairmos de Babilônia, é preciso também que Babilônia saia de nós. Não adianta sairmos de Babilônia e Babilônia permanecer no nosso coração. É por isso que o chamado de Deus a Abraão vai muito além de apenas uma ordem. Deus, este chamado no original, o termo no original, lequer, lequerá, ele tem a ver, na realidade, com a expressão vá por si mesmo, vá você mesmo, vá em busca de si mesmo. A grande verdade era que Deus estava levando Abraão, mostrando a Abraão que ele deveria ir em busca agora de uma nova identidade, construir uma nova identidade. Ele deveria abandonar totalmente o passado, aquela mentalidade arrogante de Babel, aquele contexto de idolatria. Ele deveria agora construir um novo ser, uma vida deveria ser transformada pelo relacionamento com Deus. Sabe, quando nós vemos esse chamado, nós observamos que o propósito de Deus era dar uma terra prometida a Abraão, era a construção de uma nova pátria, de uma nação que seria uma bênção para todas as famílias da terra. Esse era o propósito de Deus ao chamar Abraão a sair da terra e a ir para uma terra que o Senhor mostraria. Agora eu chamo a sua atenção para o fato de que quando nós chegamos lá no capítulo 22, no versículo 2, há também um chamado ali. Deus também diz a Abraão, vá e ofereça o seu filho no monte. Esse monte é o Monte Moriá, exatamente.
Esse é o monte, né, onde foi o Senhor escolheu, onde o Senhor mostrou a Davi que o templo deveria ser construído. Nós encontramos isso ali em 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1, o Monte Moriá. Sabe, aqui esse segundo essa segunda ordem, esse segundo chamado, ele não tem a ver com a construção, né, de uma nova pátria, de uma nação, a construção de uma pátria física, mas aqui tem a ver com a questão da salvação para todo mundo. Exatamente isso, com a questão da salvação para todas as pessoas. A ideia aqui é abençoar a todos, abençoar a todas as pessoas através da salvação. E sabe o que é interessante? Quando nós vamos ali vendo sobre como Deus iria abençoar, nós vamos encontrar em Gênesis capítulo 22, 18, 26, 4, capítulo 28, 14, que esta bênção seria por meio da descendência de Abraão. Aqui nós vamos lá novamente em Gênesis capítulo 3, versículo 15, aquela promessa de Deus feita a Adão e Eva, o descendente da mulher. E esse descendente da mulher, Paulo fala, nós encontramos na Bíblia, que é Cristo. E quando nós vamos ali em Atos capítulo 3, versículo 25, nós vemos ali que essa promessa feita por Deus a Abraão, ela se cumpre na pessoa de Cristo. Sabe, é magnífico quando nós vemos realmente ali a promessa de Deus se cumprindo. O templo foi construído sobre o Monte Moriá, e ali no templo o sacrifício do cordeiro era oferecido dia após dia para a salvação dos pecadores, para a salvação da humanidade. O objetivo de Deus sempre foi abençoar toda a humanidade por meio da salvação em Cristo Jesus. Que eu e você, que nós tenhamos em mente que o chamado de Deus para nós é realmente sair de Babilônia, atender esse chamado, aceitar a salvação em Cristo Jesus, tirar de nossa vida uma mentalidade arrogante, tirar de nossa vida a idolatria, seja do que for, até mesmo do próprio eu. É aceitar a salvação e a bênção de Deus no descendente da mulher em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima.